Olá, seja bem-vindo ao programa da TV Surdo. Nesta edição, trazemos algumas peças destacadas no ano 2020, um ano marcado pela pandemia da Covid-19. A Covid-19 faz sentir-se em todas as esferas da sociedade, desde as crianças até aos adultos, sentem na pele o impacto desta pandemia. Veja os destaques que trazemos para esta retrospectiva. 3 menores abandonados pela mãe na Matola. Veja como eles viviam numa altura em que o país era ameaçado pela pandemia da Covid-19. Direitos da criança devem ser respeitados durante a pandemia da Covid-19, apela o Unicef. Veja também a criatividade de um pai de uma criança com deficiência para garantir que seu filho continue as sessões de fisioterapia em casa usando recursos locais. 3 menores foram abandonados pela mãe no bairro Trevo, no município da Matola. Um deles é uma criança com deficiência. A TV Surdo soube do sucedido e, no âmbito do seu trabalho de advocacia em prol dos direitos das pessoas com deficiência, promoveu uma campanha de angariação de bens para apoiar estas crianças. 3 menores são abandonados pela mãe no bairro Trevo, município da Matola. Entre eles está um dos 6 anos que não frequenta a escola por falta de documentos de identidade. Desde o ano passado que a mãe desapareceu, ficavam aqui com uma moça que andava por aqui. Então aquela moça também se cansou porque não trabalhava, não tinha como sustentar as crianças. Então ela depois desapareceu. Ela, coitada, ficou a cuidar, cuida até agora. Então, chegou um certo momento que ela também foi em casa dos pais. As crianças andam por aqui de qualquer maneira, apanham ajuda dos vizinhos, quem tem um pouco para dar de comer, batabicho, almoço, assim. Andam aqui, assim. Esse aqui já não vai para a escola, aquela também já não vai para a escola. É para não termos como. Vizinhos revelam que a mãe sempre se ausentava em busca do sustento e voltava para cuidar das crianças. Mas desde junho do ano passado, ela desapareceu sem deixar rastros. Num desses meses voltou e comprou capulanas, levou para a África do Sul, não regressou mais. Desde lá, o telefone dela não chama e ela também não liga. A menina que ficava aqui para cuidar das crianças foi embora por causa da fome. As crianças ficaram ao cuidado dos vizinhos, são os que ajudam. Os vizinhos dizem ter confrontado a mãe sobre a situação das crianças e ela prometeu não mais abandoná-las, mas foi uma falsa promessa. A história desses miúdos estiveram aqui com a mãe há um bom tempo. De repente a mãe abandonou, foi para a oceanografia fazer os biscatos dela. E voltava, ia, e voltava, ia, e voltava, ia. Tá certo. Pois as tantas, quando começou, furou já para a África do Sul. Quando furou para a África do Sul, para voltar já está a ser difícil. Pois tínhamos que fazer uma chamada em telefônica. Voltou. Quando voltou é quando fez aquela casa de banho ali, porque estava em falta daquela casa de banho ali. Depois, quando fez aquela casa de banho, ela jurou de que não voltava mais para frente. Afinal de contas, não, era para nos fingar. Ultimamente já saiu e foi-se embora de vez. A TV Surdo, depois de acompanhar a história dos menores, promoveu uma campanha de angariação de ajuda nas redes sociais, tendo singulares e organizações que se identificam com causas de caridade se juntando à causa. Tivemos a vontade de aderir a este gesto e agradecer também a vossa boa vontade da STV Surdo e associamos a vocês também para este gesto. E parece que há outros benefícios que as crianças poderão ter da clínica? Olha, certamente que nós, como trabalhamos com a saúde, não é? É a Clínica Vida Plena, também estamos abertos, portanto, para as crianças, portanto, dar uma assistência, fazer as consultas por um período de 1 ano. Portanto, basta, portanto, dirigirem-se a nós estamos abertos, portanto, a esse todo o trabalho, não é? Ficamos sensibilizados para aquilo que aconteceu na rede social e, tendo em conta que o tempo não é propício para poder fazer esse tipo de visitas,
mas não podíamos deixar passar em branco, principalmente tendo sendo o dia de hoje, que é dia da criança, e virmos apanhar essas crianças que todos os vizinhos já testemunharam o que estão a viver, é um bocadinho complicado. Mas mesmo assim, queríamos agradecer principalmente aqueles que tomaram a iniciativa de poder publicitar e falar, porque não são essas crianças, tem mais. Só que como as pessoas não conseguem localizar e saber, não tem como dar um bocadinho daquilo que nós podemos contribuir para essas mesmas crianças. Os vizinhos que têm acompanhado as crianças desde que foram abandonadas pela mãe agradecem o apoio e comprometem-se a continuar a ajudar os menores. Em nome do chefe do quarteirão 13, o muito que ele tem por dizer é dizer muito obrigado do gesto que o grupo conseguiu fazer. É só isso. Muito obrigado. Os motoqueiros da cidade de Maputo que se juntaram à causa revelam ter um projeto de ajuda às crianças desfavorecidas. Doações não terminam por aqui. Temos outro projeto aqui de refazer a casa de banho, conforme estão a ver. Está de qualquer maneira e talvez tentarmos criarmos uma base de um negócio, porque não é só ajudar a sairmos daqui. É preciso que talvez haja alguém ou uma baraquita aqui que é para o sustento do dia a dia. As 3 crianças foram abandonadas em junho do ano passado no bairro Trevo, na Matola. Um presente especial para estas crianças foi ter recebido parte dos doadores em pleno Dia Internacional da Criança, 1 de junho. Os menores beneficiaram também de reabilitação da residência onde vivem. Vamos a uma breve pausa. Não saia daí. É normal se sentir triste, estressado, confuso, assustado ou zangado durante uma crise. Evite cigarros, Álcool e outras drogas para lidar com as suas emoções. As pressões adicionais que resultam da Covid-19, como confinamento, medo, incerteza em relação a rendimentos econômicos, não podem ser desculpa para a violência nem para as uniões prematuras. Se estiver zangado, frustrado, a ponto de criar desacordo com seu parceiro, parceira ou filhos, faça uma pausa. Ore, medite, leia ou pratique exercícios físicos. Fale sobre o assunto mais tarde. A violência nunca é a solução. Denuncie. Olá, bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. No bloco anterior, reportamos o caso de abandono de 3 menores no bairro Trevo, na Matola, uma ação que viola os direitos da criança. Para entender sobre os direitos da criança durante a pandemia da Covid-19, a TV Surdo entrevistou a representante adjunta da Unicef em Moçambique. Bem-vinda a este programa de entrevista. Meu nome é Felizmina Banz. Seja bem-vinda, senhora Edna, uma vez mais. Em Moçambique, a questão da deficiência ainda continua um mito. Há casos de crianças que são privadas de direitos fundamentais, como ir à escola e ter acesso à informação devido à sua condição, simplesmente porque as famílias não querem passar vergonha. E estes casos podem aumentar durante a Covid-19. Que recomendação a Unicef deixa às famílias moçambicanas para garantir que nenhuma criança com deficiência seja vítima de situações relacionadas com a Covid-19? Refiro-me principalmente a casos de violência doméstica e de privação de direitos fundamentais. Então, muito obrigada pelo convite que foi direcionado para a Unicef. Sempre é um prazer estar convosco e continuar a trabalhar a favor das crianças com deficiência. Como todos nós sabemos, Covid-19 apresenta uma crise mundial para toda a população, com particular atenção para a população vulnerável. Por isso, as nossas ações devem ser reforçadas e aceleradas e olharmos para como podemos apoiar a população vulnerável, incluindo as pessoas com deficiência,
para responder a essa crise mundial. A Unicef lança um apelo para todos os nossos parceiros mundiais e locais para que possamos, antes de tudo, responder para essa crise mundial. A nossa resposta, todos nós sabemos, antes de mais, nunca é demais repetir, deve concentrar-se na prevenção do alastramento da doença. Temos que usar as nossas máscaras faciais, temos que exercer o distanciamento físico e, naturalmente, temos que exercer a prática de lavagem das mãos. Mas como a Felizmina também perguntou, é muito importante olharmos para as consequências secundárias, o impacto que essa doença tem nas populações, sendo como, por exemplo, um dos impactos secundários graves, aumento do risco da violência para as crianças, incluindo as crianças com deficiência. É muito importante trabalharmos em conjunto como prevenir que as crianças possam ser vítimas de violência. E devo partilhar que uma das ações mais importantes é assegurar que as crianças tenham acesso a informação fidedigna, informação confortante, informação atualizada sobre a própria doença e os riscos de contágio desta doença. Esta informação tem que ser transmitida numa forma acessível, numa forma fácil, amigável para a criança, para que as crianças com deficiência também possam compreender as mensagens e possam se sentir à vontade, sem estresse, sem ansiedade. Em casa, as crianças sempre têm que se sentir seguras. Os pais têm um papel muito importante de conversar com as crianças, carinhar, dar o amor para que elas sentem-se confortável. E, naturalmente, temos uma responsabilidade elevada quando olhamos para os órgãos da informação, mas também quando olhamos para os nossos parceiros de serviços sociais, para os agentes de polícia, para que eles intervenham quando detectamos um caso de violência. A imprensa é dos serviços que se mantém ativos em tempos de Covid e é o serviço que garante que as pessoas estejam informadas sobre os contornos desta pandemia. Qual é o plano de ação da Unicef para fazer o uso deste serviço durante a Covid-19 para garantir que nenhuma criança moçambicana com deficiência seja vítima desta pandemia? Penso que tocou num aspecto muito importante, o acesso à informação. Antes de mais, temos que assegurar que haverá informação transparente, pontual e verdadeira a circular sobre a situação de Covid e sobre as medidas preventivas que nós devemos todos exercer para combater a doença aqui no nível de Moçambique. Esta informação deve ser transmitida numa forma acessível para a população, com as crianças e os adultos com deficiência. O papel dos mídias, tanto o mídia tradicional como também o mídia social, têm um papel muito importante de assegurar, por um lado, a informação fidedigna, verdadeira, e depois assegurar que essas mensagens sejam passadas em veículos que podem ser acessíveis para a população com deficiência. Nós, da parte do Unicef, também apoiamos a definição dessas mensagens através de diferentes parcerias e apoiamos os parceiros que as mensagens cheguem até a população. Existem casos de crianças com deficiência que têm a mãe como a única cuidadora. Esta mãe é quem deve garantir o sustento na família. Deixando a criança em casa, ela fica sem nenhum cuidador. Por este motivo, muitas mães acabam levando as crianças ao seu posto de trabalho, expondo-as a situações de risco de contágio da Covid-19. Que recomendações deixa a estas mães, tomando em consideração este cenário todo? Acho que as crianças em deficiência consideram ser um dos grupos mais vulneráveis na nossa população, por vários motivos. Uma delas, porque
Em muitos casos, elas só têm uma cuidadora, vivem com a mãe. Mas também porque muitas deficiências, infelizmente, estão também ligadas a outras doenças que colocam essas crianças a maior risco a serem infectadas com Covid. Em relação da sua particular pergunta, penso que é muito importante sensibilizar a sociedade em geral sobre os riscos particulares que as crianças com deficiência que vivem com a mãe enfrentam. Gostaria de lançar o apelo para toda a entidade patronal, sejam públicos ou sejam privados, para que olhem para a situação de mães que têm crianças crianças com deficiência em casa e criam condições de que essas mães possam continuar a exercer o seu trabalho, ficando em casa e cuidando desta criança. Caso isso não for possível, porque o trabalho da mãe tem uma natureza que não fixa, nós apelamos que as mães procurem formas alternativas de nunca deixar as crianças em casa sozinha e, se for possível, encontrar um cuidador que poderia ficar em casa com a criança. Nós não aconselhamos levar as crianças para a rua, tendo em conta a grande possibilidade de serem expostos ao risco de contágio com Covid. É muito importante olharmos sempre para as recomendações de medidas de mitigação que devem ser tomadas e colocamos o interesse superior da criança em frente a tudo. Muito obrigada. Estamos na reta final do nosso programa. Últimas considerações. Muito obrigada, Felizmina. Gostaria de fechar essa nossa entrevista apelando todos vocês, todos nós, para que juntemos ao movimento mundial de Unicef, movimento Reimaginar, que convida todos os nossos parceiros governamentais, não governamentais, parceiros de desenvolvimento, os mídia, para que em conjunto possamos colocar a criança no centro da nossa atenção, no centro da nossa agenda da resposta para a situação de Covid. Em primeiro, respondermos para ações pontuais para tentar prevenir o contágio da doença. Depois, fazemos as recuperações em conjunta, ações concretas para que a sociedade possa recuperar o mais rápido possível. E, por outro lado, ajudemos as próprias crianças, adolescentes e todos nós reimaginemos como é que o mundo será depois dessa crise mundial. Muito obrigada pela oportunidade e pelo apoio que tem prestado às crianças africanas em geral e moçambicanas em particular. Ao caro telespectador, agradecer pelo tempo. Até a próxima. Vamos a mais uma breve pausa, voltamos num piscar de olhos. As restrições impostas pelo coronavírus não são motivo para casamentos prematuros. Se te sentires insegura, ameaçada, intimidada ou assediada, procure ajuda. A violência não é normal e não é sua culpa. Procure um vizinho ou alguém da sua confiança. A polícia, a ação social, unidade sanitária, IPAS, Palácio de Justiça ou Centro de Atendimento Integrado. Você pode também ligar para a linha verde pelo número 1458 ou linha Fala Criança pelo número 116 para obter assistência. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. A peça que será exibida mostra como famílias de crianças com deficiência podem, com recursos locais, improvisar aparelhos para fisioterapia durante a pandemia da Covid-19. Durante o período de emergência, diversos serviços foram interrompidos. 10 serviços
faz parte a fisioterapia para reabilitar pessoas com deficiência. Mário Rogério, menino de 5 anos, faz parte das estatísticas de crianças com deficiência que interromperam a fisioterapia em hospitais da capital moçambicana. Para garantir que o menor continue as sessões na sua casa, o seu pai adaptou algum equipamento que facilite os exercícios. Quando fui para lá para o hospital, fui assistir o treinamento de pessoas adultas com problema de postiça. Então vi isto lá. Então quando às vezes ela ia lá para a fisioterapia, eu perguntava, mas como é que se faz essa fisioterapia lá? Além da própria ginástica. Então, quando ela também me explicou isso, então eu não posso fazer uma coisa movimentável, tenho que fazer uma coisa fixa, em que ele mesmo, sem o próprio coisa, ele quando chega ali, pega ali, ele tenta levantar sem os próprios essas talas. Então, a partir daí mesmo, ele já com o sapato já dá algumas voltas. Então, foi esta parte fixa que... Porque mesmo dentro da cadeira, ele sem próprias talas, ele consegue subir no sofá. Senta e ele desce no sofá. Então, praticamente é quando surgiu isto. Cristóvão Mário, pai do menino Mário, revela que o seu filho nasceu com deficiência, mas esta piorou devido a uma má fisioterapia. A deficiência deste menino é de nascença. Então, quase... teve o nascimento com pernas cruzadas. Teve que ter muita operação para tentar esticar os membros. Só que os membros deles estão um pouco atrofiados. Só com a ajuda dos sapatos tala é que ele consegue ficar um pouco de pé, mas também é um pouco difícil para ele. Então o que ele usa já é andar quase de nádegas com o apoio do curso. E as mãos também tiveram dificuldades por causa da fisioterapia. Uma vez que fizeram fisioterapia, fizeram muito mal, então não, teve que ter gesso. Então já não é fácil para ele poder dobrar, dobra, mas não assim 100%. As duas mãos assim. Então não chegam a passar muito desta medida dele. Benilde Morana, diretora executiva da cooperativa Luana Semeia Sorrisos, enaltece a iniciativa do Sr. Cristóvão. Eu acho que nesta altura em que os centros de saúde não estão abertos para receber as nossas crianças, é importante que elas continuem a trabalhar a partir de casa. Então, sugiro até aos outros pais que tenham crianças com deficiência que também sejam criativos, igual a este pai que construiu aquelas barras de treinamento, não é? Para o próprio filho, e ele acaba fazendo a fisioterapia mesmo a partir de casa. Então, o que acontece é que muitos dos pais, infelizmente, estão relaxados à espera que esta situação passe para voltar a levar os filhos à fisioterapia. Mas depois nós temos que estar cientes que, enquanto a criança não tiver fisioterapia, vai ser muito prejudicial para ela, porque corre o risco de perder as várias aquisições. Então temos este exemplo que eu acho que tem que ser replicado a nível dos vários pais. Benilde apela pais de crianças com deficiência a seguir o exemplo do Sr. Cristóvão. Chama-me a atenção a entrega deste pai. Eu trabalho com pais de crianças com deficiência e eu sempre deixo claro que muitas vezes os homens, em especial, têm a tendência de abandonar uma criança. E hoje eu saio desta casa muito feliz porque vejo que este pai luta juntamente com a mãe da criança, que não é muitas vezes que nós temos a oportunidade de ver isto, mas é assim que as famílias têm que ser, não é? Unidas e em conjunto lutarem para o bem-estar da criança com deficiência. Então saio daqui muito feliz, muito impressionada, porque eu acho que é este tipo de homem que nós precisamos para usar como exemplo para a nossa sociedade. Então ser pai, ser homem, é também olhar para a mãe, é olhar para a criança e dar o apoio necessário. Então está de parabéns e só temos a agradecer à TV Surdo por incluírem-nos, não é, neste programa, em que foi um aprendizado, foi uma riqueza para todos nós. Deus não faz todos iguais. Então, para que abandonar um, se Deus tem a missão dele de fazer aquilo que ele quer para com todos? Então, é só estar perto, porque o futuro dele, eu não consigo determinar o futuro dele. Ele está nas mãos de Deus. O que ele vai dar amanhã, eu não sei o que é.
Então, eu posso não ter aquilo que eu quero para lhe dar, mas ele um dia pode vir a dar. Então, é só ajudar. Deus vai fazer o melhor para ele. Pais de crianças com deficiência apelam ao cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, sobretudo para esta camada social. Tentamos ensinar o máximo dele, com a televisão e tudo, o que é necessário para fazer, para não ter problemas com corona. Então, o próprio médico, ele também optou em marcar algumas datas para ele ir, mas sempre agora ele não vai com frequência. Eram 2 vezes por dia, terças e quinta. Mas agora só talvez uma vez por mês é que o médico precisa dele para ir lá ver alguma coisa. Mas assim, por isso ele só está em casa. Como sempre, ele fica em casa sempre com os cuidados, todos os cuidados. E estamos desinfetando também. Nós que saímos, antes de lhe pegar assim, utiliza aqueles produtos, desinfetar, né? Depois de lhe pegar. Sim. Na aula de língua de sinais, aprenda a dizer a uma pessoa surda para se proteger da Covid-19. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Fique em casa. Proteja-se da Covid-19. Pode dizer sozinha? Fique em casa. Proteja-se da Covid-19. Fique em casa. Proteja-se da Covid-19. O programa da TV Surdo de hoje fica por aqui. Daqui a 7 dias trazemos mais informações sobre as pessoas com deficiência. Acompanhe as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e YouTube. Tenha um próspero 2021.